Nós vamos falar sobre castidade agora. A palavra castidade, ela vem do latim que quer dizer puro. E João Paulo II ele usa muito a palavra pureza na teologia do corpo, não tanto castidade. Por quê? Porque a gente tem um certo preconceito com a palavra castidade. Tem aquela coisa assim, viver a castidade, como se a castidade fosse algo negativo, e não é. A castidade é uma escola de amor, é onde a gente aprende a amar. Viver a castidade, viver a pureza, a espera, né? Aqui o tema da formação é até esse, né? A importância da espera. Viver essa espera é uma forma da gente aprender a amar. O Christopher West tem um exemplo interessante. Ele fala que, para a gente entender que a castidade é uma escola de amor, ele diz o seguinte: todos nós somos capazes de amar, certo? Mas tem gente que pode amar belamente e tem gente que pode fazer barulho. Só que para eu amar de forma bela, eu preciso aprender a amar. Então a espera é aonde eu aprendo a amar. É mais ou menos assim, o Xande toca violão e toca muito bem. Eu posso ir ali e fazer barulho com aquele violão? Posso, não posso? Mas eu vou estar tocando? Não. Agora, para tocar bem o violão, o que foi necessário? Esperar, estudar, exercitar. Não foi só chegar, pegar e tocar, certo? Inclusive, a música que ele está tocando aqui, ele teve que tocar várias vezes em casa, ensaiar. A castidade para os nossos relacionamentos é a mesma coisa. Ela é como se fosse o tempo de aprendizado para eu poder amar de verdade. Mas vamos lá, pega comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Gálatas 5, versículos de 13 a 15. Amém? Pode ler? Peri? Eu peri então. Gálatas, Novo Testamento, já mais para o final da Bíblia, ó. Quem tem Ave Maria é 1497. Para ajudar aí, os da Ave Maria. Agora das outras eu não sei. Isso. E Efésios, né? Filipenses é depois de Efésios. Gálatas 5, versículos de 13 a 15. Diz assim, vamos lá. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Palavra do Senhor. Vocês conseguem identificar castidade nisso daí? Conseguem? Vamos lá. Começa dizendo: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis da liberdade com pretexto para prazeres carnais. Ou seja, eu sou livre, mas não vou abusar para me satisfazer todos os meus desejos carnais. Os desejos foi Deus que nos deu, mas Ele nos deu para a gente assumir eles com liberdade, mas com responsabilidade, né? O nome do livro do João Paulo II é Amor e Responsabilidade. Então nós não podemos abusar da nossa liberdade como pretexto para satisfazer os prazeres carnais. Desejo a gente tem, mas nós não podemos viver em função do prazer. É a primeira coisa. Mas aí o mais interessante que diz: pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. O que é ser servo um do outro? Hein? Servir o outro. O que é servir ao outro? E pela caridade. Eu vou aumentar a pergunta para ver se alguém responde, né? Ou se alguém mexe, né? Eu estou tentando conversar com vocês para vocês não dormirem, porque
Eu sei que o olho já está parecendo que tem areia dentro dele. Servo pela caridade. O que é isso? Servir é doar-se a alguém? Eu vou servir a Deus, eu vou me doar a Deus, não é isso? Então, quando São Paulo fala de ser servos um dos outros pela caridade, ele está nos chamando a amar. E aí ele justifica na próxima frase, versículo 14. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é o contrário do amor? Uso, né? Então aqui ele está dizendo, não useis de prazeres carnais para que vocês não fiquem usando os outros, mas amem. Ao invés de usar, vocês precisam amar. Ele está falando de castidade. E aí ele continua lá no versículo 15. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Morder e devorar. O que é morder e devorar? Pensando assim nos relacionamentos. É possuir. Certo? E é interessante que o termo chulo, baixo, que se fala de sexo, principalmente os homens quando vão falar das mulheres, o que ele fala? Pode falar, gente. Comer. Se vos mordeis e vos devorais, acabareis por vos destruirdes. A castidade é uma proteção que Deus nos dá. E ela tem que ser vivida sempre. Não é só para quem é esperando para casar para ter uma relação sexual. Mesmo depois de casado, se eu entrar na minha sexualidade de casado para possuir, ou seja, para devorar a minha esposa, para usar dela, para não ser alguém que vai amá-la, eu também estou indo contrário à castidade. Gente, a espera por aquele momento não é algo só assim, muito bonito, não. É algo que é uma forma de nos preservar de muitos males. Nos preservar de muitos males. Vocês conhecem a história de Sara e Tobias? Quem é que já leu o livro de Tobias? Pode falar. Ninguém leu? Quem aqui está solteiro? Levanta a mão. Não tem namorado? Levanta a mão alto, bem alto. Nossa. Olha para o lado, quem sabe, né? Quem sabe se já não vai arrumando alguma coisa. Não tem problema não. Faz parte. O livro de Tobias é uma história de amor. Uma história de amor. Quem aqui já leu? Já leu todo? Já leu o livro também? Glorioso Encontro? Então tem um livro que chama Glorioso Encontro, abrindo um parênteses, fazer propaganda para os solteiros. É um livro que você lê ele, faz algumas orações e manda ler o livro de Tobias, né, Cecília? Só que, Cecília, a promessa virá, porque você está muito nova, viu? Fica tranquila. Não vai dar errado, não. E esse livro manda ler a história de Sara e Tobias. Que a história de Sara e Tobias é realmente uma história de amor muito bonita e que talvez, assim, muito nos ensine sobre relacionamento, sobre castidade, sobre vida mesmo, de entrega de um pelo outro, né? Tobias era um jovem, filho de Tobit. Tobit, o pai de Tobias, era um homem justo, um homem bom, mas num determinado momento da vida ele fica cego, ele perde tudo que ele tinha, e aí ele entra numa depressão muito profunda e numa pobreza muito grande, numa miséria muito grande. Então ele pede o filho dele, Tobias, para ir numa outra cidade receber um dinheiro, que ele tinha alguém que iria pagar ele, para que ele pudesse reestabelecer sua vida, né? Só que antes de ele falar isso com o filho dele, ele pede para Deus o levar, porque ele entra numa depressão tão forte que ele fala com Deus para Deus levar ele, que melhor para ele era morrer. E Deus escuta a prece dele e manda um anjo, que é o anjo Rafael, o anjo da cura, para acompanhar Tobias na viagem até receber esse dinheiro. No mesma hora que Tobit está rezando, o pai de Tobias, Sara, lá na cidade dela, lá na casa dela, também reza pedindo a Deus que a leve. Também pede a morte.
Por quê? Porque Sara tinha se casado 7 vezes. E nas 7 vezes que ela tinha se casado, na lua de mel vinha um demônio e matava o marido dela. Então ela não consumou nenhum casamento. Foram 7 casamentos sem consumar nenhum. Então ela entrou num estado depressivo muito grande. Por quê? Porque naquela época, uma mulher que não se casava, ela era fadada a uma vida de maldição. Era como se ela fosse uma pessoa maldita. E ela, pensa só, casava, na lua de mel, antes de consumar o casamento, vinha um demônio e matava o marido dela. E aí, ela reza e Deus também escuta a oração dela e envia Rafael para acompanhar Tobias na viagem. Por quê? Porque Rafael vai levar Tobias para conhecer Sara, para receber o dinheiro e para se casar com Sara. Só que aí, lá no capítulo 6, versículo 14, Tobias fala com o anjo assim. Ele já está sabendo que ele vai conhecer Sara. Eles já estão indo na viagem, chegando lá na cidade, e o anjo conta para ele que ele vai casar com Sara. Aí o Tobias fala com o anjo assim: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. Pode parar aí, no versículo 15. Primeiro que isso aqui era uma fofoca. Era uma fofoca. Era verdade, mas era fofoca. Sabe por que era fofoca? Porque como é que começa a leitura? Ouvi dizer. Gente, quando alguém for te contar um caso que ele ouviu dizer, você pode saber que é uma fofoca. E era uma fofoca brava. Ouvi dizer que ela já casou 7 vezes. Você imagina o coração desse homem, Tobias. Você vai se casar com uma mulher que você ouviu dizer, e quando ouve dizer, ainda tem aumentos. Né? Não foi só que morreu, ó. Morreu, foi torturado. Você não acredita, não. Na hora que ele vai lá, o anjo vem e corta pela cabeça. Porque quando a gente ouve fofoca é assim. E ele tinha que casar com aquela menina. Bom, tinha que ser muito homem para casar com ela. Mas aí o anjo responde para ele. Versículo 16, desculpa. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Isso aqui, gente, eu queria que você guardasse, porque se você sonha um dia em formar uma família, ou em responder bem a sua vocação, ouve e saiba sobre quem o demônio tem poder. Versículo 17. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder. Sobre quem o demônio tem poder? Pode falar você. Lê aí e fala. Os que se casam, banindo, lê gente, alto, e de seu pensamento, e se entregam à paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre esses os demônios têm poder. As pessoas hoje se casam banindo Deus de seu coração? Sim ou não? E se entregam à paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento? O que é se entregar à sua paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento? Gente, pelo amor de Deus, se vocês não falar nada, eu vou começar a tacar um negócio na cabeça de vocês. O que vocês entendem sobre alguém que se entrega a uma paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento? O que vocês entendem disso? Como que cavalo e burro vivem sua sexualidade? Instinto. Vocês lembram das 4 camadas do amor? O cavalo e o burro ficam em qual camada? Atração e sentimento. O cachorrinho, ele não tem valor pela cadelinha. Tem? Não, eu escolhi essa entre todas, é a mais bela, é a que eu vou ficar com ela pro resto da minha vida. Tem isso no cavalo? No cachorro? E como que os seres humanos têm vivido sua sexualidade? É desse jeito? Igual os bichos. Se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre esses o demônio tem poder.
Gente, olha o tanto que isso é forte. Olha o tanto que a gente às vezes olha para a sexualidade humana, ela foi depravada. Em todos os sentidos. Nós estamos falando de espera. Hoje eu falar para vocês de espera, eu falo rezando, porque eu sei o tanto que é difícil para um jovem hoje, de 20 anos, por exemplo, topar viver uma castidade. Não é só porque tem instinto, não, é porque tudo se sexualizou. Tudo. A pornografia hoje, ela está em todos os lugares. A gente conversava hoje mais cedo no Instagram. Clica em pesquisar no seu Instagram, vê o que aparece. Vocês já fizeram esse teste? Pelo menos os homens? E mais é no dos homens. Sabe aquela lupazinha que tem no Instagram? Que você põe pesquisar? Aí você vai digitar o que você quer procurar no Instagram. Já viram isso, né? Só que antes de você digitar, o que sugere lá? Só mulher sensual. Cavalo e burro, que não tem entendimento, que vive só em função disso. E hoje, infelizmente, a sexualidade, ela se transformou em algo animalesco. Tudo é sexualidade, tudo é sexualizado, tudo. E às vezes a gente vai viver um relacionamento e parece que querer viver algo diferente disso é uma loucura. Só que, meus irmãos, até alguns anos atrás, era o normal. Antes da revolução sexual, todo mundo pensava assim. Se você imaginar, e eu falo dessa transformação cultural, nós vamos falar mais dela no segundo modo, mas é preciso falar disso, porque às vezes a gente falar de castidade hoje parece que nós estamos falando de uma loucura. Não fazer sexo antes do casamento não existe. Mas até há 70 anos atrás, 80 anos atrás era assim. E a prova disso, que a cultura mudou a partir da revolução sexual, um pouco antes até com a contracepção, mas principalmente da revolução sexual, a cultura mudou de imaginar que sexo é algo que eu tenho que fazer o tempo todo e prazer é o que eu tenho que ter sempre, e viver em função do prazer, prova para nós, porque toda cultura ela é expressada na arte. A arte é a expressão da cultura vigente. Por exemplo, a arte produzida hoje, ela é reflexo da cultura atual. Então, se eu olhar para as músicas da década de 30, o que as músicas diziam? Elas diziam de amor. Um homem na década de 30, ele era treinado a quando olhasse para uma mulher e achasse ela linda, atraente, ele era treinado, ele pensava, sabe o quê? Eu quero me casar com essa mulher. Era esse o pensamento dele. Só que foram transformando nossa imaginação, nosso pensamento, nossa cultura. E hoje o homem pensa o quê quando ele olha para uma mulher linda? Quero me casar com você? Não. Quero ter uma relação sexual com você. É isso. Houve uma mudança de comportamento. Então, quando a gente fala de castidade, parece loucura, nós não estamos falando de uma loucura, nós estamos falando de uma mudança que fizeram conosco. Porque Deus, quando pensou o encontro sexual do homem e da mulher, ele pensou em família, ele não pensou em outra coisa. Eduardo, mas os tempos mudaram, as coisas estão melhores, todo mundo tem que viver. Vamos pensar nas consequências. Você já pensou nas consequências atuais? E várias são essas consequências. Filhos que nascem fora de uma família, de um casamento. Né? A gente vê tragédias, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas a gente vê uma tragédia como aquela menina de 10 anos que foi abusada por um tio, que ficou grávida. Aí você fala assim, mas é porque o tio não vivia a castidade. Não, o problema não é o tio não viver a castidade. A menina, infelizmente, nasceu num ambiente onde não tinha castidade. A mãe não criava a filha, né? A mãe teve, a tia tinha um companheiro. Vocês estão entendendo assim, os arranjos que vão criando? E quando a gente fala disso hoje, parece que nós somos preconceituosos. Mas não, eu não estou querendo falar nada contra, e esses arranjos hoje, infelizmente, acontecem, mas eu queria que você entendesse que o grande problema é que mudaram nossa forma de ver a sexualidade e nós estamos sofrendo as consequências disso como cavalo e burro que não tem entendimento. E eu sei que não é fácil.
Esperar o casamento para ter minha primeira relação sexual não é fácil. Não é brinquedo. Eu namorei 7 anos. Tive a graça de ter a minha primeira relação sexual com a minha esposa no nossa lua de mel. Mas não foi fácil. E não é fácil. Não é. É difícil mesmo. Também depois de um tempo de namoro, a gente se envolve com a pessoa, a gente confia na pessoa, a gente sabe que aquela pessoa é a pessoa que a gente ama de verdade. E nós vamos ter vontade. Aí você fala assim, mas por que você não fazia? Porque você tinha todas essas certezas? Eu tinha todas as certezas, mas não estava pronto. Porque eu só estaria pronto quando eu estivesse com compromisso livre, total, fiel e fecundo. Eu só a certeza não me garante isso aqui, ó. Mas eu namorava há 5 anos com a Carla. A gente estava noivo. Eu tinha certeza que ela era a pessoa que eu iria me casar com ela. Mas eu não dava conta ainda de dar a Carla essas 4 características do meu amor. O meu amor ainda não era completo. Por isso eu não tinha o direito. Porque eu ia fazer dela um uso, porque eu estava com muito desejo de ter relação sexual com ela. Eu não ia amá-la. Por quê? Porque namorando, eu estou namorando, vai ser livre. Vai ser livre, a nossa escolha vai ser livre. Não, porque eu ainda não tinha feito com ela um compromisso verdadeiro mesmo, de casamento. Então ainda não era algo livre. Eu ainda não estava totalmente livre para Carla. Porque poderia acontecer qualquer situação e a gente poderia terminar aquele relacionamento. Eu ainda não tinha com ela um compromisso total. Por quê? Eu ainda não tinha dito para ela assim, eu vou ficar com você toda a minha vida. Eu até já tinha dito, que eu já tinha falado que eu vou te amar a minha vida inteira. Mas eu ainda não tinha feito esse compromisso com ela. Eu ainda não tinha tido a maturidade e a condição de tirar ela da casa do pai dela e levar para minha casa e dizer para ela, agora você é minha, toda a minha vida e a sua. Eu ainda não tinha feito isso. Então eu não era todo dela ainda, e nem ela era toda minha. Eu ainda não tinha condição de ser fiel a ela, por quê? Porque nosso namoro poderia acabar por algum motivo. E olha, a fidelidade ao seu esposo e à sua esposa, seja ele Jesus, seja ele alguém que você vai se casar, ela é desde já. Porque se você vai se casar com alguém um dia, você já é dessa pessoa e essa pessoa já é sua. Mesmo que você não a conheça. Mesmo que você não a conheça. Então, qualquer relacionamento que você tiver, que você se entregar a uma outra pessoa, você está dando para alguém o dom que não é daquela pessoa, mas que é da sua esposa ou do seu esposo. Entenderam o que eu estou dizendo? Porque para Deus, gente, não tem tempo não. Deus não tem ontem, não tem amanhã. Deus é. E você é o que Deus pensa de você. Então, se Deus pensa de você um esposo, você já é esse esposo da pessoa pela qual eles têm para você. Então, eu poderia, com a Carla, se eu não me casasse com ela, trair a minha futura esposa. E por fim, que é o mais fácil de entender, não o único, mas mais fácil de entender, eu poderia com ela gerar uma vida fora da família, que não é o projeto de Deus para nenhum filho. Mas aí a gente vai prevenir. Existe prevenção 100% segura de contracepção? Existe? Existe. Não fazer. Se eu não fizer, não engravida. Mas toma anticoncepcional, usa camisinha. Nenhum é 100%. Nenhum. Todos têm a sua chance de erro. Então eu não estava pronto para ter um filho. Eu não estava pronto para levar a Carla para minha casa. Eu não estava pronto para falar com ela que ela vai ficar comigo o resto da vida dela. Para sustentá-la. Eu não estava pronto para poder ter relação sexual com ela. Porque o meu amor não tinha todas as características que falam que é o amor. Entenderam? Eu ainda estava vivendo a minha paixão. E se eu deixasse levar por ela, eu estava usando a Carla. Usando. Porque todo amor fora
todo sexo, né, relação sexual, fora do matrimônio é uso. E aí o bonito dessa história, de Tobias e Sara, o bonito não, né, a situação da história toda, para vocês entenderem, o nome do demônio era Asmodeu. O demônio que matava os maridos de Sara se chamava Asmodeu. Asmodeu é o demônio da luxúria. O demônio da luxúria. E aí, no versículo 18, né, depois, aí continuando, o anjo diz para elas, para Tobias assim: Tu, porém, quando te casares e entrares na Câmara Municipal, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocuparei de outra coisa, senão de orar juntos. Ficará 3 dias em castidade. Tem gente que faz a interpretação, e é até bonito, mas não é a interpretação correta, de que eu vou me casar e eu vou para a lua de mel e ficar 3 dias lá esperando. Não. Esse viver 3 dias em castidade é o namoro. Porque eles não tiveram namoro, não. Eles se conheceram, se vocês continuarem lendo a história, e eu indico que leiam a história, no capítulo 7 vai falar do casamento. No dia que eles se conhecem, Tobias pede a mão de Sara em casamento, e o pai de Sara, Raquel, dá Sara para ele como esposa, e eles já vão dormir junto, no mesmo quarto. Não tinha namoro. O anjo está falando para Tobias que era preciso esperar 3 dias em castidade, esperando. Esse é o tempo do namoro, gente. É espera. E quem não é capaz de esperar um só dia, não é capaz de viver com uma outra pessoa uma vida inteira. E não pense você que depois que se casa, está tranquilo de viver castidade, porque no casamento também exige-se de nós castidade. Eu sou casado, eu tenho minha esposa, e eu não tenho assim, todos os meus desejos, tudo que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, eu posso ter ela comigo? Não. Porque ela não é alguém que vai me satisfazer. Eu arrumei alguém para satisfazer meus desejos depois de casado. Não. Uma das coisas que a castidade protege é a fidelidade. Porque se nós exercitamos isso antes de casar, no casamento, se por algum motivo eu tiver que me abster de relações sexuais, e muitos motivos vão surgir, eu vou ser capaz de esperar. Agora, se eu não fui capaz de esperar no namoro, como é que eu vou fazer no casamento? Se a minha esposa ficar doente, precisar ficar lá 6 meses, 1 ano em tratamento, e não conseguir ter uma relação sexual comigo durante esse tempo, como é que eu vou dar conta de esperar esse tempo todo? Porque no meu namoro, eu não dei conta de esperar. Quando eu quis, eu fiz. E depois de casado? Se me exigir espera. Se eu treinei no namoro, a escola de amor, que é a castidade, no matrimônio vai ser possível. Vai ser possível. Fora tantas outras coisas, gente, uma relação, uma vida sexual precoce, imatura, ela traz consequências grandes. Um menino, por exemplo, que esses homens que hoje vivem tudo quanto é tipo de relação, depois se casa, tem relação com várias mulheres diferentes, depois se casa, como que vai dar conta de ficar só com uma? Vai ter mais dificuldade. Porque querendo ou não, a gente treina o nosso corpo, a nossa mente, os nossos desejos. E se eles não são bem treinados, enquanto estamos novos, depois de velho, a gente é fruto daquilo que a gente viveu na nossa juventude. Pornografia, por exemplo. Hoje, o grande problema nos casamentos é a pornografia. Aí fala, o problema no casamento é pornografia? É. A pessoa, enquanto é nova, ela se enche de pornografia, vicia em pornografia, e acha que quando casar, está resolvido. Coitado. A pornografia continua presente. Eu já atendi casais casados, onde o marido não tem muito interesse pela esposa, não procura a esposa, porque ele é viciado em pornografia. Ele vai para a internet, lá ele tem prazer e se satisfaz. Nossa, mas que homem doido, prefere mulher vídeo do que mulher? Gente, não é o homem não.
a nossa sexualidade ela está muito aqui, ó, no nosso cérebro. E se eu treino meu cérebro para ter prazer na pornografia, ele se satisfaz. E homem, a coisa mais fácil de satisfazer é homem. Porque o homem é o que mais fala que quer, mas é o que menos dá conta. Estou falando sério, daqui a pouco nós vamos falar de complementaridade e de sexualidade masculina e feminina, das diferenças. E aí a gente acha que a gente não dá conta, eu não consigo. Olha, é preciso treinar, se esforçar. Porque se eu me treino e me esforço, eu consigo viver. É possível viver. É possível. É possível viver a pureza de coração, é possível viver a pureza no namoro, é possível viver a pureza sozinho. É só se o meu Instagram me leva a pecar, tira o Instagram do celular, ué. Para que eu vou ter aquilo? Se a hora que eu ponho para pesquisar, gente, foi essa semana. Na hora eu fiquei até com medo. Eu falei, Jesus amado, se alguém vê uma tela dessa no meu telefone, vai achar que eu estou só para pesquisar. Ah, o cara é fraco, ele põe para pesquisar, ele vê a menina dançando ali, aquele funk, e fala, vamos só ver o que tem nesse vídeo. Acabou. Pum, foi pego. E ó, a pornografia, ela ativa a dependência como uma droga no nosso cérebro. A pessoa que entra na pornografia, ela entra num vício, como um vício de droga. Eu já atendi homens que precisaram ir para psiquiatra para poder tomar remédio para não mais acessar conteúdos pornográficos. Porque ele não dava conta mais. É sério. E assim várias coisas. E essa vivência, né, do uso como os bichos, né, nós falamos agora há pouco, ela pode destruir a pessoa. Por quê? Porque prazer sexual não tem limite. Quem não viveu muita coisa, graças a Deus, se segura. Mas não tem limite. Quem já namorou, por exemplo, eu namorei a Carla. Nós namoramos 7 anos, a gente tinha nossas lutas, nossas quedas. Nunca chegamos a ter uma relação sexual, mas às vezes passávamos dos limites. Mas é tão impressionante que é o seguinte, o limite era um abraço mais... No próximo, o abraço mais já não é o limite mais. A gente sempre quer algo mais. Aquele menino que, por exemplo, está com a namorada, e ele começou a colocar a mão nos seios dela, por cima da roupa, vamos falar claramente. Na próxima vez ele já quer pôr por dentro da roupa, e na próxima vez ele já quer não pôr só a mão, e assim vai. E hoje, como as pessoas não têm limites mais, elas começam a querer experimentar coisas que são de bichos. Por exemplo, ter relação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A gente vê isso aí, não vê? Vê ou não vê? Isso é coisa de bicho, concorda? Vocês já viram uma cadelinha no cio? Quantos cãozinhos estão ao redor? É coisa de bicho. Só que as pessoas... Por quê, gente? Porque eu começo a experimentar esse prazer e como minha busca é só o prazer, não estou buscando amar. Eu não estou buscando me doar para aquela pessoa. Eu estou buscando puramente o prazer. Eu não vou me satisfazer. Aí eu vou querer fantasia, aí eu vou querer desse jeito, aí eu vou querer daquele jeito, aí eu vou querer 2 pessoas, aí eu vou, ao ponto daqui a pouco eu não vou querer só uma pessoa mais, vou querer outras coisas. E a gente vê tudo isso aí, ó. Uma vez veio um cantor famoso em Divinópolis, tá transmitindo, né? Então, melhor não falar nome. Veio um cantor famoso em Divinópolis e tinha uma empresa de segurança que era do primo de um amigo meu. Ele fez a segurança desse cantor. E aí, acabou o show do cantor lá no Parque de Exposição, o cantor veio lá, estava no JB, e esse primo do amigo meu, ele fazia a segurança do próprio cantor. Era uma empresa de segurança, mas ele ficava ali por quê? Ele falava, se eu pôr um funcionário, o funcionário traz a namorada, o funcionário deixa não sei quem lá ver o cara, então eu ficava eu mesmo, porque eu não tinha problema. Ele ficava fazendo a segurança pessoal do cantor, junto com alguns funcionários, mas né, os funcionários faziam outros trabalhos. E aí, depois do show, o cara usou droga, o cara bebeu e tudo, aí, altas horas da madrugada, ele estava lá como segurança na porta do quarto do hotel, que tinha que ficar lá o tempo todo. O cara abre a porta e fala assim, aqui,
toma aqui um dinheiro, você vai arrumar 2 homens para mim, que eu quero 2 homens aqui. Aí o segurança assustou, né? Falou assim, mas 2 homens, pode ser 2 mulheres não, arruma as mais bonitas de Divinópolis com esse dinheiro aqui. Falou, não, mulher eu já tive todas que eu já quis na minha vida. Agora eu não quero mulher mais. Por quê? O prazer não tem limite. Ele foi até aqui. Chegou aqui, ele já queria passar. E continuar. E isso é a pessoa que vive hoje pelo prazer. Então, quando a gente fala de esperar, de treinar, de segurar, de controlar a nossa libido, é para o nosso bem. É para não vos destruirdes. Deus vai nos dar, sim, uma vida linda e de prazer sexual, porque o prazer é de Deus. Mas o prazer não pode ser o sentido. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou falando contra o prazer. O prazer é para ser vivido no matrimônio, marido e mulher, aquela coisa maravilhosa que você vai desfrutar, uma harmonia conjugal linda, mas não pode ser esse o fim. O fim é o amor. O fim é a entrega livre, total, fiel e fecunda. O fim é isso aqui, ó. É a doação. Agora as pessoas pegaram e colocaram como fim o prazer. E é por isso que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Por isso que a gente vê tanta gente perdida na sexualidade. Porque o prazer é o fim. E olha, e virou um direito ter prazer. É um direito. Gente, não é um direito. O prazer é algo que compõe, mas ele não é o sentido, o objetivo, e nem o direito. O direito é o direito de amar. E nem de ser amado é o direito é o direito de amar. E a sexualidade é o dom de amar, é a forma de amar, é de eu me entregar. Você, se casar um dia, vai poder viver a forma mais plena de entrega a uma outra pessoa, que é num ato conjugal. É a forma mais plena, é a maior forma de se entregar. Não, pense aí, pensa. Tem outro jeito de alguém entrar mais fundo na sua intimidade do que numa relação sexual? Não tem. Então, isso é para ser dado para alguém que você vai amar profundamente, que você vai confiar profundamente, porque é o que você tem de mais precioso. Não tem nada mais precioso que você tenha do que a sua sexualidade. É um dom que Deus te deu, que você vai pegar esse dom e dar para quem você bem entender, que a liberdade é sua. Mas então você não pode dar de qualquer jeito, porque senão você vai se destruir. É como que eu pegasse uma obra-prima, algo lindo, algo sacro, algo, e desse para alguém fazer qualquer coisa com aquilo. E eu falo para homem e para mulher, porque às vezes a gente fica pensando que as mulheres, mas os homens também se destroem, porque querem aproveitar das mulheres, mas não estão vendo que estão se destruindo. E olha, e nós que somos casados, precisamos estar atento a isso, porque também no matrimônio a gente corre o risco disso. De ao invés de dar como dom para a esposa, para o esposo, na verdade eu quero é possuir, eu quero é tomar, eu quero é ter. Então pense bem, né? Aqui a maioria é jovem, solteiro, nem namorando estão. Uma coisa eu vou dizer para vocês, não vai ser fácil. Porque é muito bonito falar aqui, mas na hora do vamos ver, meu filho do céu, sai de baixo. Vão ter vontade, vão precisar de esforço. Eu me lembro que eu namorava, com 3 anos de namoro, eu já não estava aguentando mais. Eu não vou aguentar esperar esse trem de casamento, não. Porque eu tinha vontade, a gente tinha afeto. Abraçava, já ficava assim pensando só naquilo. Vamos ser bem claro e sincero com vocês. Mas eu falava com Jesus, Jesus, eu quero. Eu quero. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer penitência, comecei a rezar, parei de beber Coca-Cola, que é a coisa que eu mais gostava. Não vou beber refrigerante até eu me casar, para eu conseguir. Mas por quê? Eu tirei a questão da paixão de bicho e comecei a ser racional como gente. Porque o que vai fazer você viver a castidade é você ser racional como gente. Porque se você deixar se levar pelas paixões como os bichos têm, porque nós temos a mesma coisa, mesmo instinto, você não vai dar conta. Porque se eu olhasse para o meu desejo,
O meu desejo era relação sexual com a Carla. Mas a minha razão, o meu entendimento, né? Que aqui fala o seguinte, né? O que fala? O cavalo e o burro que não tem o quê? O que eles não têm? Entendimento, não é isso? Né? Cavalo e o burro que não tem entendimento, ou seja, não consegue pensar. Naquele momento eu comecei a pensar com a minha cabeça, falei, vou pensar com a minha cabeça aqui, não mais com os instintos. Vou fazer penitência, vou rezar, vou fazer propósitos com a Carla e nós vamos dar conta. E graças a Deus a gente chegou até o final. Tempo que foi necessário. E graças a Deus, né? Não a nós, porque se fosse por nós não tínhamos se perdido. Penitência, oração, demos conta. Na lua de mel teve Carla e Coca, porque ninguém aguenta. Eu já falei essa pregação, né? Aí esses dias uma mulher de Belo Horizonte, querendo vender um negócio aqui para a comunidade, mandou mensagem, tal, eu sou vendedor de não sei o que e tal. Eu falei, é. Eu vejo algumas palestras suas no YouTube, eu falei, legal. Amei aquela história da Coca. Foi, pelo amor de Deus, a gente fala de tanta coisa, a pessoa lembra só daquilo que... Mas não é fácil, não é simples, mas, aí eu vou pegar de novo a história de Sara e Tobias, né? Que aí ele fala, né, na primeira noite, aí ele fala das 3 noites, no versículo 18 do capítulo 6, 3 noites de castidade, aí vou pular, versículo 19, 20, 21, aí lá no 22, passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos com o ímpeto da paixão. Obterás assim, para os teus filhos, a bênção prometida à raça de Abraão. A bênção prometida sobre a raça de Abraão. O dia que eu li isso aqui a primeira vez, eu já tinha me casado. Eu não li isso aqui antes de me casar, eu não conheci teologia do corpo antes de me casar. Por isso que eu acho que eu sofri mais, porque se eu tivesse entendido essas características do amor, eu tinha vivido com um pouco mais de tranquilidade a minha sexualidade. Mas um dia eu fui me confessar com um frei, ele chamava Frei Frederico, já faleceu. E eu falei, Frei do céu, eu não vou dar conta não. O negócio esquenta, Frei, eu fico louco. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, se você conseguir esperar, Deus te promete bênçãos. Eu falei, mesmo? Deus te promete bênçãos de uma vida feliz, se você esperar. E aí o dia que eu li isso aqui, eu falei, o Frei leu antes, né? Por isso que ele falou para mim. Obtendo assim para os teus filhos a bênção prometida para a raça de Abraão. Ou seja, se você viver a castidade, Deus te promete a bênção. É isso. Antes, durante o casamento. Pureza. Pureza do amor. Acertar o alvo. O que colocamos naquele slide ali? Por quê? Porque muita gente quer alcançar o objetivo da felicidade, do amor, de uma família feliz, né? Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero construir uma família. Aí eu vejo a foto de uma família, eu falo, um dia eu quero aquilo ali, mas não mira o alvo certo. Mas não quer acertar o alvo. Ele até tem um objetivo, mas ele está jogando a flecha fora do alvo. Se você quer alcançar esses objetivos, mire o alvo. E a castidade é o alvo. A pureza é o alvo. Não dá para a gente querer alcançar alguma coisa, mas indo para o outro lado. Eu quero muito plantar aqui uma árvore que dê jabuticaba. Mas eu vou colocar um caroço de manga. A semente vai ser o caroço de manga, mas eu quero a jabuticaba. Vai nascer jabuticaba? Então procure acertar o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Eu não estou falando de objetivo só de Deus, não. O seu objetivo de vida. Você que é casado, qual é o objetivo do seu casamento? Você que quer namorar, qual é o objetivo do seu namoro? Eu quero encontrar alguém que me ame, que me respeite, que goste de mim. E aí eu vou falar um tanto de coisa. Tá, beleza, então acerta o alvo. Porque não adianta você imaginar que é tudo isso
se você não plantar tudo isso. Você não vai ter. Não vai ter. As pessoas hoje vivem uma frustração grande nos seus casamentos, nas suas vidas, porque não procuraram acertar o alvo. É só olhar o passado. Vamos fazer uma retrospectiva aqui da sua vida. Faz isso com uma pessoa que chega lá e fala assim, como falou mais cedo, o amor acabou. Vamos ver. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos ver se teve amor mesmo. Talvez ele nunca nem começou. A castidade é para a gente acertar o alvo. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2346, diz o seguinte: a caridade é a forma de todas as virtudes. A caridade é a forma, né? Ou seja, é aquilo que faz todas as virtudes. Sobre a influência, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si ordena-se para o dom de si. A castidade leva quem a pratica a tornar-se, junto do próximo, testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. Ah, mas é caridade ou castidade? O que tem a ver aqui? Parece que está errado, né? Não. Caridade é o amor. Não existe amor sem castidade. A influência que a castidade exerce no amor é a escola da doação da pessoa. Eu não tenho como amar alguém se eu não viver castidade com aquela pessoa. Castidade, lembre, é pureza. Ah, mas como é que tem castidade na amizade? Tem. Concordam que tem? Se eu tenho uma amizade pura, uma amizade sem segundas intenções, uma amizade sem interesses, é uma amizade casta, é uma amizade pura. E aí tem amor de verdade. Todo relacionamento humano, não animal, humano, precisa ser casto. Porque senão não leva ao amor. Porque amor é doar. E castidade é a pureza. Tudo que quer tirar do outro, tudo que quer receber do outro, tudo que é egoísmo, tudo que é usar do outro é impuro, não é casto e não é amor. Não existe caridade sem castidade. Não, eu amo demais aquele amigo meu, mas é assim porque ele me dá carona, é assim porque ele me ajuda. Não é casto, não é puro. Tem interesses, tem segundas intenções. Esperar é a virtude de quem ama, né? Não está dando para vocês lerem aqui, mas aqui está escrito ama. Esperar é a virtude de quem ama. Quem não está disposto a esperar um só dia, não será capaz de amar para sempre. Se alguém um dia te falar com você assim, não, mas eu não aguento mais esperar. Fala, então, meu filho, então você não vai aguentar viver comigo a vida inteira. Você não aguenta esperar um dia, ou um mês, ou um ano, o que é esperar uma vida toda? E olha, não pense você que depois que se casa vai ficar tudo tranquilo, a gente vai poder viver uma sexualidade tranquila porque nós não vamos ter que esperar mais nada, porque é mentira. Se você não treinar na juventude, na fase adulta, quando casado, você não vai dar conta de esperar. Eu, casado, muitas das vezes tenho que esperar e aprender a esperar. Porque senão eu vou cobrar da minha esposa e fazer dela um objeto para mim. Então, quem não está disposto a esperar um só dia, não será capaz de amar para sempre. Todos os cristãos são, pois, chamados e obrigados a atender à santidade e perfeição do próprio estado. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos. Todos nós temos que aprender a ordenar os nossos afetos. Está na Lumen Gentium, né? No número 42, que é um documento, Constituição Dogmática. Amor é uma decisão livre baseada na verdade. Nossa linguagem do corpo precisa expressar essa verdade. Aí tem uma frase interessante que eu falei para vocês, que está no YouCat. Ainda não sei com quem um dia casarei. Ainda não sei com quem um dia casarei. Mas não quero trair já, neste momento, a minha futura mulher. Não quero trair já, nesse momento, a minha futura mulher. Um jovem estudante, quando foi perguntado por que ainda não tinha estado na cama com uma outra mulher, ele disse isso, porque eu não quero trair agora a minha futura mulher. Bom, por fim, eu quero convidar vocês a fazermos um propósito. O que vocês acham? A vida é feita de propósitos. E a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Todos os dias é preciso saber onde eu quero chegar.
Eu que sou casado, em muitos momentos eu preciso sentar com a minha esposa e fazermos propósitos em Deus. Propósito de melhorarmos alguma coisa, propósito de não repetirmos alguns erros. A gente faz propósitos. Mas hoje o propósito que eu quero chamar você a fazer é o propósito da castidade. Há uns anos atrás, aqui em Divinópolis, o Padre Euclides fazia com muitos jovens o voto de castidade. Era famoso isso. De prometerem por 1 ano serem castos. De ficarem 1 ano esperando a pessoa certa ou o casamento e viverem uma vida casta. Eram propósitos. E fez um bem a tantos jovens. Tantos jovens. Hoje o Padre Euclides já faleceu e isso não perdurou, né? Mas eu queria hoje convidar você a fazer um propósito. Eu não sei nada e nem quero saber, desculpe, ser direto, sobre a sua intimidade. Se você luta, você não luta, como é que são os seus afetos, né? Você que é casado, como é a sua intimidade. Mas você sabe onde tem as suas lutas. Os homens, às vezes, na imaginação, nas redes sociais. As mulheres, às vezes, não tem tanta questão sexual dentro de si, mas tem carências, tem insegurança. Segurança de que, mas será que se eu não ficar com ele, será que eu vou arrumar outra pessoa? Essas inseguranças que a gente tem. A gente sabe que a gente não deve fazer, mas fica inseguro de dizer não. Eu não sei a sua intimidade, suas imaginações, suas fantasias, seus sentimentos, afetos, não sei. Mas você sabe. Eu queria convidar você a fazer um propósito com Deus, não comigo, mas você e Deus. Um propósito de viver castamente. De dizer para Deus, a partir de hoje, Senhor, eu quero dar um basta em coisas que eu sei que não são boas. Mesmo a gente que é casado. Porque às vezes no nosso casamento a gente permite entrar certas coisas que a gente sabe que não está certo, mas a gente permite, porque é bom. É bom quando a gente está fazendo na hora. O vazio que vem depois não tem nada de bom. As consequências. Quantos jovens às vezes são viciados em masturbação e na hora da masturbação é muito bom, mas depois que passa vira aquele vazio e aí vão se escravizando naquilo. Então eu queria que você fizesse um propósito hoje. Vocês topam? Topam? Parar um pouquinho, pensar aonde, o que e fazer um propósito com Deus. Não é comigo. Aqui, ó. Homem e Deus. Então você não vai precisar dizer nada para mim, não vai precisar falar nada para ninguém, mas vai olhar para dentro de você e fazer um propósito. Talvez você tenha que fazer um propósito de esperar alguém que você não está dando conta mais de esperar, mas dizer, Deus, eu me proponho de novo a esperar. Não sei qual é o seu propósito, mas eu queria que você fizesse. Mas eu queria convidar você a ficar de pé, porque eu estou com medo de vocês dormirem, porque assim, ainda não deu tempo da digestão total, né? Pode espreguiçar para você acordar lá. A Vitória já fez, pode dar uma espreguiçada, colocar o corpo no lugar. Mas agora eu queria que você se abraçasse assim, ó. Não pode abraçar os outros, mas pode se abraçar. E fechasse os seus olhos. E primeiro, antes de fazer o propósito, reflete sobre a sua sexualidade. Pensa nela um pouco. Se veja. Se olhe. Desejos, imaginações, carências, olha tudo isso. E antes do propósito, entrega para Jesus. Você que é casado, entrega a sua sexualidade com seu esposo, sua esposa, para Jesus. Fala, Senhor, eu te entrego. Eu entrego todas as coisas que eu trago, Senhor. Você que já viveu coisas, você que já experimentou coisas, entrega para Jesus os traumas, as experiências, o medo de viver de novo.
Você que já se sentiu usado, usada, coloque para o Senhor, fala: Senhor, olha tudo isso. Isso é quem eu sou, Jesus. Esses são os meus pecados, esses são os meus vazios, essa é a minha história. Eu te entrego ela, Senhor. Muitas das vezes eu não consigo nem explicar o que eu sinto, Jesus. Mas eu sinto tudo isso. Meus instintos, meus desejos. Entrega para Jesus, fala com Ele. Ele te conhece, mas Ele quer que você abra esse coração para Ele. Apresente tudo para Ele. Fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer um propósito hoje, Jesus. De viver a minha sexualidade a partir da minha razão, do meu entendimento e não dos meus instintos. A viver meus afetos, meus encontros a partir da razão, do entendimento, não das minhas paixões. Me ajuda, Jesus.